Salve, salve, galera! Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje nós vamos falar sobre uma banca chamada ISP, que é uma banca que, assim, fez pouquíssimas provas, pouquíssimas, inclusive. Nós tivemos até uma certa dificuldade de encontrar mais materiais para poder definir bem o perfil, né? É uma banca que fez até então só concursos públicos para prefeituras do estado de Pernambuco. Creio eu que assim, foram muitos alunos que me pediram que sejam todos pessoas que ou que são pernambucanas ou que pretendem morar em Pernambuco, pretendem prestar concursos para alguma prefeitura de Pernambuco. Então vamos lá. Vamos começar a falar então um pouquinho sobre essa banca, tá? Como nós temos pouquíssimas referências, algumas coisas que me chamaram a atenção. Por exemplo, eu não encontrei questões de interpretação de texto. As provas são sem questões de interpretação. Alguns assuntos são pouquíssimo, não são visitados, como por exemplo, eu não vi questão de crase, de concordância, de regência, de pontuação. Então eu não devo estudar esses assuntos? Cara, são pouquíssimas referências. Então dizer que o perfil da banca indica que crase não vai cair, que pontuação não vai cair, que concordância não vai cair, que regência não vai cair, eu acho muito difícil. Eu não deixaria de estudar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu não encontrei questões, porque são pouquíssimas provas, mas eu não deixaria de estudar de jeito nenhum. Bom, o que eu encontrei? Questões de estrutura e formação de palavras. Então é um assunto que realmente você vai ter que estudar. Eu encontrei questão de conjunções, classificação de orações. Por exemplo, uma conjunção subordinativa causal introduz uma oração subordinada adverbial causal. Uma conjunção subordinativa concessiva introduz uma oração subordinada adverbial concessiva. Então, você dominando bem conjunções, você vai dominar a parte de classificação de orações. Tá? Sobretudo a parte de orações subordinadas adverbiais, que foi o que eu encontrei. Definição de classes gramaticais. Se o substantivo é concreto, abstrato e tal, é até uma questão bastante interessante. Cara, foram pouquíssimas provas e encontrei pelo menos umas 3 questões de figuras. Eu trouxe 2, inclusive, para a gente analisar. Muita questão envolvendo fonologia, o que é ditongo. É isso mesmo, gente. O que é ditongo, o que é dígrafo. Tá legal? O que é vogal, o que é semivogal. O que é um ditongo, o que é um hiato. Então, galera, muita atenção a isso. Tá? Muita atenção. O que é consoante, o que é um encontro consonantal, dígrafo. Beleza? Maravilha. Definição mesmo de vogal, semivogal. Caraca, é um negócio doido, diferente de tudo que acontece em outros ramos do concurso. Questão de ortografia, tá? E acentuação, sobretudo acentuação. Colocação pronominal e são elementos dos atos de comunicação, por exemplo, o que é emissor da mensagem, receptor da mensagem, canal de comunicação, código, contexto, isso tudo é cobrado dos alunos. Agora, isso aí é cobrado. O que não foi cobrado é o que me preocupa. Falar, então não precisa estudar crase. Não, estuda assim. Não precisa estudar regência, estuda assim. Lógico. Não precisa estudar pontuação. Cara, a gente conseguiu encontrar 3 provas só. Dizer que esse é o perfil. Ah, já está definido o perfil. Eles não cobram isso, é muito pouco. É diferente quando eu falo, por exemplo, não cai complemento adjunto no Sebrasp. Pô, para eu afirmar isso, mesmo fazendo parte do conteúdo programático, é porque eu fiz 30 anos de análise dessa banca. Agora, baseado em 3 provas, eu não posso dizer que a banca não vai cobrar isso. Então vamos lá, vamos para as estranhas questões tá? Dessa banca. Que não são nem erradas, mal feitas, não, mas sim, são um pouco diferentes do que eu vejo em concurso público. Beleza? Maravilha, só dar uma ajeitadinha aqui. Que deu uma sumida aqui no meu esquema. Voltou. Vamos lá. Questão número 1.
Derivação é o processo pelo qual, a partir de uma palavra, se formam outras, por meio de acréscimo ou decréscimo de elementos que lhe alteram o sentido primitivo. Dadas as palavras abaixo, né? Se dadas as palavras abaixo, assinale a alternativa cuja derivação é regressiva. Regressiva é quando, na realidade, o substantivo se forma do verbo diminuindo a quantidade de fonemas. Tá legal? A gente vai chegar lá. A resposta letra D, a gente chega lá. Contrapor, tá? Olha lá. Eu tenho o radical por, foi acrescentado apenas um prefixo. Então, isso aqui é uma derivação prefixal. Arvoredo vem de árvore. Então, nós temos apenas o sufixo. Isso aqui é uma derivação sufixal. Engarrafar, não existe engarrafa, assim, até existe o verbo engarrafar flexionado, mas o substantivo engarrafa não existe. Ele engarrafa esse material, beleza, esse líquido. Mas isso aí é uma flexão do verbo engarrafar, certo? E não existe garrafar. Então, para você formar o verbo, você teve que acrescentar o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Isso aqui é o que se chama de parassíntese, derivação parassintética. Tá legal? Quando você coloca o prefixo e o sufixo simultaneamente. Mesma coisa que empobrecer. Existe pobre, tá? Mas não existe nem empobre nem empobrecer. Você tem que colocar o prefixo e o sufixo simultaneamente para formar o verbo. A derivação parassintética é formadora de verbos. Tá legal? Então, só que o prefixo e o sufixo tem que ser colocado simultaneamente. É a mesma coisa que engarrafar. É diferente, por exemplo, de deslealdade. De infelizmente. A presença do prefixo não obriga a presença do sufixo. E vice-versa. Existe desleal e existe lealdade. Então, quando você coloca o prefixo, não necessariamente obriga a colocação do sufixo. Isso aqui é uma derivação prefixal-sufixal. É quando a ocorrência dos dois não necessariamente se dá simultaneamente, ao mesmo tempo. Bom, a resposta é sobra. Por quê? Porque vem do verbo sobrar. Sobrar tem 6 fonemas, sobra só tem 5. Então, é um caso de substantivo, é a sobra, e substantivo a sobra, certo? A é o artigo, a sobra. E substantivo se forma do verbo sobrar com a perda de um fonema. Mesma coisa acontece com tocar, né? É o verbo tocar, que tem 5 fonemas, e toque só tem 4. Ah, Rosentão, mas toque não tem 5 letras? Sim, mas aqui nós temos um dígrafo, QU. E dígrafo, o que significa? É uma grafia, tá? É uma letra para 2 sons. Di. Então, dupla grafia, di significa 2, dupla grafia, por isso 2 letras, para um som só. Corresponderia, por exemplo, ao som de K. Então, aqui tem 5 fonemas, 5 fonemas, porque todas as letras aqui são pronunciadas, o T é pronunciado, o O é pronunciado, o C é pronunciado, o A é pronunciado, o R é pronunciado. E aqui nós temos apenas 4 fonemas, porque o QU virou uma coisa só. Tá? Então, é o substantivo o toque, que se forma do verbo tocar, diminuindo, regredindo, por isso chama derivação regressiva. E a mesma coisa acontece. O jogo, que vem de jogar. Combate, que vem de combater. Sobra, que vem de sobrar. Beleza? Maravilha, maravilha, maravilha. Olha só. Então, estrutura e formação de palavras, um assunto. Aqui ele pede, olha lá, de acordo com as circunstâncias que expressam. Oração, olha lá, aqui ele fala sobre a oração subordinada adverbial. Se você tiver domínio das conjunções subordinativas, são 10 casos. Uma é integrante, que introduz as orações substantivas. Todas as demais introduzem orações subordinadas adverbiais. Todas as demais. Então, aquela que tem valor de advérbio, então ele faz todo esse preâmbulo e por isso exerce em relação ao verbo da oração principal a função de adjunto adverbial. Sim, toda oração subordinada adverbial é um adjunto adverbial, que pelo fato de possuir um verbo forma uma nova oração. Perfeito. De acordo com as circunstâncias que expressam, assinale a alternativa que apresenta uma oração. Cara, muito tempo que eu não vejo isso, uma oração subordinada adverbial consecutiva, ou seja, ele pede a classificação. Mas você sabendo, dominando a parte de conjunções, você resolve essa questão aqui com toda a tranquilidade.
não compareceu à reunião, porque, visto que, uma vez que, porquanto é uma conjunção subordinativa causal, esta oração aqui, porque viajou, é uma oração subordinada adverbial causal. Eu vou pular a letra B, que é a resposta, já eu volto. Conforme prometeu, de acordo com o que prometeu, em conformidade com o que prometeu. Então, nós temos aqui a conjunção conforme, uma conjunção subordinativa conformativa. A oração é subordinada adverbial conformativa. Não percebeu nada, embora, conquanto... Isso aqui eles adoram em prova, hein, gente? Posto que, mesmo que, ainda que... Essa conjunção aqui é uma conjunção subordinativa consecutiva. Logo, esta oração aqui é uma oração subordinada adverbial concessiva. Tá? A conjunção é subordinativa concessiva, a oração é subordinada adverbial concessiva. Trabalhou tanto que adoeceu. Ele trabalhou tanto, qual é a consequência? Que adoeceu. Isso aqui é uma oração subordinada adverbial consecutiva. Lembrando sempre, nós temos duas orações. Tá? A conjunção que aqui é uma conjunção subordinativa consecutiva. A oração subordinada adverbial consecutiva, que é introduzida por esse que é uma conjunção subordinativa consecutiva, ela nasce, tá, de um fato exagerado. Ele não apenas trabalhou, ele trabalhou muito. E ele trabalhou tanto, qual é a consequência disso? Que adoeceu. Então, quando você tem uma oração subordinada adverbial consecutiva, ela nasce de fatos exacerbados, exagerados. E é por isso que, geralmente, na oração principal, quase 99% dos casos aparece, tá, um elemento intensificador que começa pela letra T. A gente até brinca, chama de bizu do tesão. Por quê? Porque geralmente aparece ou tanto, ou tão, ou tal, ou tamanho. Isso na oração principal. E aí vem a consequência desse, né? Eu estou com tal fome que comerei 5 pratos. Qual é a consequência de tal fome? Olha lá. Eu não estou apenas com fome, estou com tal fome. Estou com tamanha dor de cabeça que 2 comprimidos não resolveram. Tá? Ele é tão simpático, ele não é apenas simpático, ele é tão simpático que todos gostam dele. Tá? Então, a partir do que nós temos a consequência desse fato exagerado, desse fato exacerbado. Beleza? Maravilha. Confirmando, então, questão número 2, letra B de bola. Questão número 3, como eu falei, classes gramaticais. Outro assunto que eles gostam, identificação de classes gramaticais. Substantivo concreto e abstrato. Essa questão, aliás, eu acho muito bem bolada. Certo? A resposta é a letra... dessa questão número 3, é a letra B de bola. E ela é interessante por quê? Porque, por exemplo, por que a letra B, tá, é um substantivo concreto e na letra C é um substantivo abstrato? Porque, olha só, gente, o substantivo abstrato é aquele que indica uma ideia de sentimento, uma ideia de movimento, uma ideia de ação. Então, por exemplo, aqui na letra D, na letra C, os trabalhadores deram início à plantação. A plantação aqui é o ato, a ação de plantar. Se é uma ação, se é um ato, isso aqui é um substantivo abstrato. Já na letra B, que é verde, a plantação ficava toda verdinha, eu estou falando sobre o conjunto de plantas. Tá? Então isso aqui é um conjunto de plantas. Por isso que é um substantivo concreto. O plantio terá início em novembro. O plantio é ato de plantar também. É um ato, é uma ação de plantar. Por isso é substantivo abstrato. Todos estavam preparados para iniciarem o plantio. É o ato, a ação de plantar. Então, também é substantivo abstrato. Beleza? Torcida é concreto abstrato.
Tá? E tem jogo do Flamengo hoje. Vou dar uma torcida. Vou dar uma torcida é ação de torcer. Certo? Substantivo abstrato. Agora, a torcida do Flamengo é linda. Torcida é o conjunto de torcedores. É substantivo concreto. Beleza? Maravilha, galera. Questão número 4 é uma questão também interessante. Mas eu acho que ela é meio mal redigida. Porque quando ele fala assinale a alternativa que apresenta apenas dígrafos, todas as alternativas aqui, exceto a letra C, que não tem dígrafo. Dígrafo nenhum. Exclamação, nós temos encontro consonantal. Porque o X é pronunciado, o C é pronunciado. Depois nós temos CL, também outro encontro consonantal. XC, o X é pronunciado, o C é pronunciado, encontro consonantal. RS também, encontro consonantal. Agora, aguentar, por exemplo, nós temos o ditongo e tal, enfim. Mas é N, tá? É como se o som fosse isso aqui. Isso aqui é um dígrafo. É um dígrafo. Pinguim. Nós temos aqui um I também que forma o dígrafo. Lá no fim também. Tá? 50. Nós temos o ditongo, mas nós temos dígrafos. Tá? E nós temos aqui tran, esse an, também é um dígrafo. É como se fosse som disso aqui. Só que o enunciado, ele coloca o seguinte: todos os encontros consonantais como os dígrafos podem ser sequência de duas consoantes. Tá, tudo bem. Se ele colocasse isso acontece na alternativa, tá? Aí só que o comando, ele não... minha crítica a essa questão é que o comando deveria retomar, deveria fazer uma menção a esse preâmbulo. Isso acontece porque em todos esses casos de dígrafo que apareceram nas opções A e B, todos têm vogal e a consoante formando um dígrafo. Dois sons, duas letras para um som só. Então, por exemplo, tranquilo, você tem duas letras, AN, mas tem um som só disso aqui. Tá? Pelo amor de Deus, não é para se escrever com A com tio nesse caso. Nem I com tio sequer existe. Porque eu estou dizendo que o som de IN é o som de I com tio. É isso. Não é que é para se escrever com I com tio, né? Que vai estar certo, não. Não é isso. Porque o som é do I nasalizado. É isso que eu quero dizer. Tá legal? Aqui nós temos, olha só a diferença de exclamar. Exclamar, o X é pronunciado ex. Exceção, cara, é como se o X não existisse. Tá legal? É como se o X não existisse. E aqui nós temos duas consoantes. Por isso que eu estou falando, eu acho que o comando da questão deveria falar assim, olha, falando de dígrafos conforme redigido na frase no período anterior, que é com duas consoantes. Aqui não, você tem o dígrafo, mas você tem uma vogal e uma consoante. A minha crítica é só isso, é um pequeno detalhe na construção do enunciado. Tá? Então nós temos aqui exceção. Você tem XC que representa um som só, que é do próprio C. E a mesma coisa acontece com excelente. Você não fala excelente, você fala excelente. É como se o X não existisse. É como se o X não existisse. Então eu tenho duas letras, X e C, mas representando um som só. Isso é um dígrafo totalmente baseado em consoante. São duas consoantes. Um dígrafo consonantal. Beleza? Maravilha. Questão número 5. Vamos lá. Questão de fonética, fonologia, eles cobram isso, gente. É uma banca diferente, eles cobram esse tipo de coisa. Tá? O que é vogal, o que é semivogal. Né? E você vê que agora é uma banca que falta ainda algum tipo de verniz. Né? Então ele pede para assinalar a opção correta. Vamos lá, letra A. A resposta é a letra A, mas assim, uma criticazinha à letra A que não muda em nada a questão. Gente, essa vírgula aqui separando sujeito e verbo é dose para leão. Esse erro não é meu, é original da prova. Nunca ocorre o encontro de duas vogais numa mesma sílaba. E é verdade, não existe duas vogais na mesma sílaba. O que caracteriza uma sílaba é a presença de uma vogal, sempre uma vogal, nunca mais do que uma vogal, nunca menos que uma vogal. Ah, Rosenthal, em boi, não tem duas vogais? Não. Não, tem uma vogal, que é o O é vogal, e o I é semivogal. Isso aqui é um ditongo decrescente, em que o som do O é mais forte. Semi significa metade, como se fosse metade de uma vogal. Legal? Beleza. Galera, então, nunca vai haver um encontro de duas vogais. Não.
realmente não existe isso. O som de uma semivogal é nítido, emitido com passagem livre do ar pela boca. Isso aqui, gente, essa aqui é uma definição de vogal e não de semivogal. Tá? O que interrompe a passagem do ar pela boca é a consoante. Uma vogal é um som vocálico mais fraco, não, ao contrário. É o contrário, é mais forte e mais nítido. Semi significa metade, você vê. Então, um é a vogal, que é maior. Embora a palavra semivogal seja maior, mas semi significa metade. Tá? Então, o som, qual o som que aparece mais? Do O ou do I? Lógico, é do O. Então, primeiro vem a vogal, depois vem a semivogal. É metade da vogal. Certo? Bom, a letra D é igual à letra A, né? A separação silábica dos ditongos possibilita a existência de duas vogais da mesma sílaba. Nunca vai haver duas vogais da mesma sílaba. Tá? Num tritongo, você tem duas semivogais iguais, a palavra iguais. Tá? Você separa silabicamente assim, iguais. Mas o que você tem aqui? O U é semivogal e o I é semivogal. O A é vogal. Beleza? Maravilha. Olha só, outra questão envolvendo um pouco falando sobre acentuação, mas falando principalmente sobre fonologia. Então, olha lá, acentuação gráfica diz respeito ao estudo das regras que disciplinam o uso adequado de sinais que indicam a posição da sílaba tônica, entre outras particularidades, como timbre e nasalização. Sim, acentuação, o tio, por exemplo, demarca a existência de um som nasal. Nesse contexto, assinale a alternativa correta. As sílabas de menor intensidade atribuímos o nome de sílabas tônicas. Não. A tônica é mais forte, é de maior intensidade. A que é de menor intensidade são as sílabas átonas. Átonas. O que significa? Tom significa força. Esse prefixo A dá a ideia de negação, de privação. Então, quando você fala sílaba átona, é sem força, sem tonicidade. Então, é justamente o contrário. Então, item 1, errado. A acentuação possibilita a pronúncia correta das palavras, fazendo assim o uso de maior ou menor intensidade do som conforme a sílaba tônica. Perfeito. Aproveitar a própria palavra pronúncia. Certo? Existe pronúncia. Quando você coloca o acento no U, é porque você está querendo dizer que esta sílaba, N-U-A, é a mais forte. Pronúncia. Agora, se você fala pronuncia, ele pronuncia isso, é o verbo, ele pronuncia. Assim, inclusive, a sílaba, engraçado que pronúncia, você separa assim, cia. É uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Se você fala pronuncia, já separa assim, a sílaba tônica passa a ser si. Então, o acento serve para facilitar, inclusive, a identificação de qual a sílaba tônica e nós pronunciarmos corretamente a palavra. Certo? A acentuação está relacionada com a ortografia. Sim. Sistema convencional que trata do conhecimento da sílaba predominante. Não. Não é a ortografia que fala sobre isso. O que fala sobre a identificação da sílaba predominante é justamente o contrário, tá? Que é a prosódia. A prosódia é que fala sobre tonicidade, sobre entoação, tá legal? Tem a ver até um pouco com a oralidade, certo? Que algumas palavras, por exemplo, que o nordestino gosta de colocar o som aberto, tal. Isso é prosódia. Então a prosódia tem a ver com tonicidade. Ele inverte aqui, tá? Quando ele fala em estudo que representa a escrita da língua, aí sim, isso aqui é ortografia, ele inverte. O estudo que representa, isso aqui é ortografia, estudo da língua. E a prosódia, na realidade, tem relação com a acentuação, com a tonicidade, com a entoação das palavras. Então, a prosódia é isso aqui. Ele inverteu as definições. Então, somente a 2 está correta.
Questão 7 é uma questão de colocação pronominal. Agora, é aquilo que eu falo, cara, se ele cobrou colocação pronominal, por que ele não haveria de cobrar no concurso, crase, regência, concordância, pontuação? Então, certamente, se eu tiver que estudar para essa, se eu tivesse que estudar para essa banca, eu não deixaria de estudar de jeito nenhum esses temas. Eu sei que, lógico, pela incidência de questões de fonologia, eu teria que estudar bastante fonologia, sem dúvida alguma. Mas eu não deixaria de estudar esses outros temas. Isso ele pede que está correta. Então a resposta já é a letra A. Isso é um pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo atrai o pronome oblíquo, por isso que o pronome oblíquo aparece antes do verbo. Isso aqui é um caso de próclise. E essa próclise, que é quando o pronome oblíquo está antes do verbo, ela é não só correta, como ela é obrigatória. O pronome demonstrativo isso atrai o pronome oblíquo. Bom, se a letra A está correta, a letra B de bola obviamente está errada, porque o isso, como a gente acabou de falar, atrai o pronome oblíquo. Então eu não posso usar ênclise. Ênclise é quando o pronome oblíquo vem depois. Certo? Por quê? Porque o pronome isso atrai esse pronome oblíquo. Mesma coisa, alguém é um pronome indefinido. O pronome indefinido também atrai necessariamente o pronome oblíquo. Tá? Me pediram isso, nós não podemos iniciar a oração por pronome oblíquo, o certo seria pediram-me, trabalhando a ênclise. Beleza? Então confirmamos questão número 7, letra A. Questão número 8. Foi aquilo que eu falei sobre os atos de comunicação. Tá legal? Então vamos lá. Para que uma mensagem seja transmitida de acordo com a intenção do emissor, o texto deve apresentar características que facilitem a compreensão. Lógico. Tá? São aspectos essenciais de tais características. O que é essencial para facilitar o ato de comunicação? Clareza, simplicidade, é óbvio. Objetividade, concisão, você ser conciso, ser objetivo, não ficar floreando. Sim, isso aqui facilita a compreensão, com certeza. A estruturação de uma ideia principal de ideias secundárias, você demonstrando claramente o que é um, o que é outro, facilita. A construção de um todo significativo, sim, você faz o todo é o texto na totalidade, tendo coerência, tendo você mostrar para o cara que tudo que está escrito ali, né, é coerente, faz sentido. Não, óbvio. A letra C não. O uso de frases feitas, isso aí não enriquece nada, não facilita nada, e é feio, demonstra falta de criatividade. Então, você usar frases feitas, clichês, isso aí não agrega, não enriquece em nada o seu texto, nada. E não adianta que não facilita a compreensão do leitor. Tá, e aí as duas últimas questões são de figuras, que é um assunto que eles cobram muito. Muito. A cenário alternativo corresponde à figura expressa na frase. Vamos lá, estava com tanta fome que comeu um prato de arroz. Não, ele comeu arroz. Ele comeu arroz. Certo? Ótimo. Então, na realidade, eu estou pegando o continente, que é o prato, pelo conteúdo. Tá? Lógico que existe uma relação entre os dois. O arroz está no prato. Então, eu estou pegando o continente, é onde estava o arroz. Eu estou substituindo o conteúdo, que é o arroz, pelo continente. Então, por quê? Porque existe uma relação lógica entre os dois elementos. Né? Entre o alimento e o local onde você coloca. Mesma coisa, ele é um grande tenista. Né? Em vez de você usar tenista, ele é um grande raquete. Você pega uma palavra que é a ferramenta de trabalho do tenista, substituindo a própria profissão. Tá? Isso é um caso de metonímia. Beleza? Metáfora é uma comparação. Aliás, metáfora e comparação são muito parecidos. Tá? A diferença é que não tem conector comparativo. Então, por exemplo, se eu falar assim, José é um leão. Eu estou comparando José com leão, mas eu não estou usando conector comparativo. Agora, se eu disser José é forte como um leão, aí pelo fato de usar o conector comparativo, eu já tenho
uma outra figura de linguagem, que é a comparação. Catacrese é quando você não tem uma palavra específica para um determinado contexto, para uma determinada situação. Aí você pega emprestado, por algum tipo de analogia. Por exemplo, a perna da cadeira, pé da cadeira, o braço da cadeira. Você vai entrar no avião. Não existe avionizar, você usa embarcar, que vem da palavra barco. Mas o que significa embarcar? Não é você entrar no barco? Quando você entra no avião, você acaba usando o mesmo termo, embarcar. Tá? Embora venha de barco. Por quê? Porque não existe avionizar. Então você pega por empréstimo, por analogia, que é a ação de ingressar no meio de transporte. A palavra, né? E ônibus também você fala. Você não fala ônibusar. Tá? Você fala embarcar no ônibus. Tá legal? Então, mesmo a palavra se derivando da palavra barco, você acabou emprestando para outros contextos, para outras situações. Isso é catacrese. Outra questão, tá legal? Outra questão de figuras de linguagem, certo? Bom, vamos lá. Eu que tenho sido cômico, eu que tenho sentido, eu que tenho feito, eu que tal. Gente, isso aqui é uma anáfora, tá? Cuidado que existem duas anáforas. Existe a anáfora, que não é de figuras de linguagem, mas da construção dos elementos de coesão textual. É quando um termo faz referência a um elemento anterior, tá? João me disse ontem que choverá hoje. Ele leu isso no jornal. Ele está se referindo a João, que foi colocado anteriormente. Esse pronome ele, o pronome reato, ele tem esse caráter anafórico de fazer referência a termos anteriores. Mas também existe uma outra anáfora, que é a anáfora da figura de linguagem. Certo? E a anáfora representa a repetição de fragmentos dentro de um texto. Pode ser um texto em prosa, pode ser um texto poético. Por exemplo, uma das músicas que eu mais gosto na vida é Águas de Março, né, do Tom Jobim. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um pedaço de toco. Esse início de cada verso, esse é um exemplo de anáfora. Tá? Essa repetição desse fragmento. E a mesma coisa aí acontece aqui. Tá legal? Lembrando que anacoluto é quando você tem um fragmento que, num primeiro momento, parece ser isolado, mas depois ele vai encontrar uma sequência, né? Se você começa assim, quem estuda muito, passa. Então você quer dar ênfase a um fragmento e depois aí você faz essa interrupção mais violenta e complementa a sequência, né? Dando até uma estrutura sintática, complementando a estrutura sintática. Porque se eu falar só quem estuda muito e não complementar, parece uma coisa descontextualizada, sem sentido, incoerente. Então eu preciso de uma sequência. Quem estuda muito, passa. O que é zígoma? Zígoma é um tipo de elipse. Tá? Isso, a gente, inclusive, há muitas questões de pontuação trabalhando zígoma. Por exemplo, eu ensino português. Ponto e vírgula. Rodrigo Menezes, vírgula, direito. Esta vírgula aqui, ela é substitutiva do verbo ensinar. Eu ensino português, Rodrigo Menezes ensina direito. Então, isso aqui é um caso, zígoma é um tipo de elipse. É uma vírgula, inclusive, que é substitutiva, tá, de um elemento que está elíptico. Mas como esse elemento já apareceu anteriormente, que no caso é o verbo ensinar, tá, isso aqui é um caso de zígoma. Zígoma, repito, isso aqui é um caso de elipse. E a zígoma é uma subdivisão de elipse. Tá? É uma subdivisão. Qual é a diferença entre elipse e zígoma? Se eu falasse ensino, eu ensino português, sem usar o pronome eu. Nós teríamos apenas elipse. Por quê? Porque a palavra eu ainda não teria aparecido no contexto. Mas aí a palavra apareceu no contexto. Eu ensino português. Então a palavra ensinar já tinha aparecido. Se apontar, essa vírgula aí está indicando aí um caso de elipse. Está certo. Tá? Porque a elipse se divide em dois elementos.
em duas situações. Elipse pode acontecer, esse termo elíptico pode acontecer de um elemento que ainda não apareceu no contexto, como se eu dissesse: você fez o trabalho? Fiz. A palavra eu apareceu? Não. Aí só temos elipse. Ou de uma palavra que já tem aparecido no contexto. Se a palavra já apareceu no contexto, é uma subdivisão de elipse. Então é um caso de elipse, que é zeugma, que é o exemplo que eu dei. E assíndeto é quando você não tem o conector, né? Eu acordei, levantei, escovei os dentes, tomei banho, vesti-me, saí para trabalhar. Não coloquei nenhum conector fazendo a ligação, não coloquei nem a conjunção E fazendo a ligação entre as orações. Porque síndeto significa conjunção. O prefixo A dá a ideia de negação, de privação. Então, quando eu falo assíndeto, é porque não há conector, que não há conjunção. Então, não há nem a conjunção E fazendo a ligação entre as duas últimas orações. Isso é um caso de assíndeto. Beleza, galera? Maravilha. Com essa questãozinha aqui, eu encerro o nosso trabalho de análise da banca IESP. Tá legal? Então, os alunos que me pediram têm aí esse material à mão, já tem um norte do que estudar. Mas eu falo para vocês, não deixem de estudar os conteúdos que não foram cobrados nas provas anteriores, porque realmente ainda, para mim, essa banca ainda é uma incógnita. Falou, pessoal? Maravilha. Um grande abraço para todos e até a próxima.